O navio que explodiu a economia mundial. Queridos amigos, quero contar para vocês a história de um navio. O navio se chama Tuska. É um porta-contêineres iraniano, um navio de carga totalmente discreto. Bem, é um entre milhares que navegam diariamente pelas águas do Golfo Pérsico. Mas foi exatamente esse navio que em 19 de abril virou manchete no mundo todo. Foi por causa dele que o preço do petróleo subiu quase 7%. Foi por causa dele que houve uma trégua entre os Estados Unidos da América e o Irã. Bem, a trégua, que deveria abrir caminho para a paz, hoje está por um fio. Fontes: CBS News, CNN, Reuters, NPR, Al Jazeera, Military.com, Washington Post. E os dados sobre os preços do petróleo e da gasolina em 19 de abril de 1926, outro tema interessante para nós. É por isso que, em um país do continente europeu, a população vota não pela liberdade, mas pela segurança, e do ponto de vista deles, pelo bem-estar. Claro, estou falando da Bulgária. Em 19 de abril de 1926, a Bulgária, país membro da OTAN e da UE, realizou eleições parlamentares e votou de tal forma que hoje Bruxelas fica de cabelo em pé. O Partido Bulgária Progressista venceu. Eles adoram a palavra progressista, liberal, avançado e coisas do tipo. O ex-presidente Rumen Radaev recebeu 44,7%, com uma participação superior a 50%. Esse é um dos resultados mais fortes para um único partido em toda uma geração. O concorrente mais próximo é o partido GERB, do ex-primeiro-ministro Borisov, com 13%, ou seja, Radev pode realmente governar sozinho. Mas falaremos sobre isso um pouco mais tarde. Vamos começar com o que preocupa a todos, as ações militares. E também por motivos puramente práticos, na verdade. Por quanto tempo a gasolina continuará cara? E quão cara ela ficará? Então, Irã, estreito navio, o petróleo e o nosso futuro, tudo está interligado. Quero contar para vocês o que aconteceu. Quero explicar por que isso é importante não só para o Irã, não só para os Estados Unidos, mas para cada um de nós. Incluindo aquele que hoje de manhã abasteceu o carro pagando $4,05 por galão. Quero analisar essa história através do que nós chamamos de ciência da liberdade. Porque, como sempre, por trás das manchetes existem princípios eternos. Princípios que foram descritos por pessoas que eu já citei muitas vezes. Bastiat, Mises Hayek, Thomas Paine. E que recentemente resumiu suas ideias maravilhosas em um livro online chamado Capitalismo, The Liberal Revolution, ou seja, Capitalismo, Revolução Liberal. O jurista e discípulo de Andrew Galambos, Frederick Marx, meu amigo. Então, vamos começar. Parte 1. O que exatamente aconteceu no Golfo de Omã? 19 de abril. Bem, domingo. De manhã cedo, no horário de Teherã, nas águas do Golfo de Omã, a algumas milhas da entrada do Estreito de Hormuz, aparece o navio iraniano Tuska. O navio está navegando sob a bandeira do Irã. De acordo com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, este navio está sob sanções americanas há muitos anos. Por que Washington acredita que ele é usado para contornar as restrições à exportação de produtos iranianos? Em direção a Tuska, segue o destroyer americano USS Spruance. É um navio de quarta geração do tipo Arleigh Burke, com um deslocamento de cerca de 10 mil toneladas a bordo, há dezenas de mísseis de cruzeiro Tomahawk e mísseis antinávio do sistema Aegis. Em geral, é um dos navios de guerra mais avançados do planeta Terra. De acordo com o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos, o chamado CENTCOM, os militares americanos enviaram avisos ao Tuska durante 6 horas. Pessoal, parem, mudem o curso, deem meia volta, vocês estão violando o bloqueio naval declarado pelos Estados Unidos, mas a tripulação iraniana não respondeu. Acho que havia uma ordem clara, e a embarcação continuou seguindo em direção aos portos iranianos. Em outras palavras, o capitão do navio recebeu da liderança iraniana a tarefa de testar até onde os americanos iriam ao tentar parar os navios iranianos. E por 6 horas parecia que era muito barulho por nada, mas depois de 6 horas então, o Spruance abriu fogo. Não com mísseis, mas com fogo preciso na casa de máquinas.
O comando do contratorpedeiro ordenou à equipe iraniana que deixasse imediatamente a casa de máquinas. O navio foi parado e a água começou a entrar pelo buraco. Fuzileiros navais americanos alinharam-se ao longo do Tuska. Agora, a embarcação está sob controle da Marinha dos Estados Unidos. No domingo, os Estados Unidos desativaram um navio de carga iraniano que tentava romper nosso bloqueio. Foram disparados vários tiros contra o navio, destruindo completamente sua casa de máquinas. Em seguida, os fuzileiros navais dos Estados Unidos invadiram o navio, capturando-o durante uma operação com helicópteros. Agora, ele está totalmente sob controle dos Estados Unidos. O centro publica imagens da operação declarando: fuzileiros navais dos Estados Unidos deixam o navio de assalto anfíbio USS Trípoli de helicóptero, sobrevoando o Mar da Arábia para embarcar e capturar o navio MV Tusko. Em 15 de abril, os fuzileiros desembarcaram no navio iraniano depois que o destroyer USS Spruance parou o Tusko, já que o navio comercial ignorou repetidos avisos das forças dos Estados Unidos por 6 horas. Nós o avisamos. Dissemos a ele: não tente romper o bloqueio. Ele não quis ouvir. E foi nisso que deu. Sim, vamos assistir às imagens da equipe. Aqui estão eles. Estamos operando em modo de visão noturna. Vou pausar agora. Você pode ver os helicópteros pairando sobre o convés do navio. A visão noturna está ativada. Os óculos de visão noturna estão sendo usados ativamente. Vários helicópteros estão no ar para esta operação. O presidente Trump escreveu sobre isso no Truth Social. Parafraseando, nós demos a eles um aviso justo. A equipe iraniana se recusou a ouvir. Nosso navio os parou. Nós simplesmente fizemos um buraco na casa de máquinas. Fim da citação. Este é o primeiro caso desde o início do bloqueio em 3 de abril em que os americanos usaram força contra um navio civil iraniano. Este é um navio civil. Antes disso, durante uma semana de bloqueio, os Estados Unidos obrigaram 23 navios que iam para portos iranianos a voltarem. Mas sem tiros, sem perfurações, sem desembarque. A Tuska mudou tudo, porque agora não é mais apenas um bloqueio no papel. É uma interceptação armada ativa, foi o que escreveu a agência Reuters. O primeiro uso direto da força no âmbito do bloqueio naval do Irã, declarado pelos Estados Unidos... Navio Tuska. Navio, abandonem a casa de máquinas. Abandonem a casa de máquinas. Estamos prontos para abrir fogo para imobilizá-los. Então, eles estão tentando fazê-lo parar, mas ele de jeito nenhum quer parar. E aí começam os primeiros tiros, o primeiro tiro, o segundo tiro. 3 tiros deixaram o navio fora de combate, permitindo que os fuzileiros navais subissem a bordo. Após a Marinha e os fuzileiros navais dos Estados Unidos tomarem o navio, segundo relatos, a agência estatal de notícias iraniana Tasnim, que está ligada à Guarda Revolucionária, afirma que as forças iranianas atacaram vários navios de guerra americanos com drones em resposta ao ataque de hoje ao navio iraniano Tuska, que estava sob bandeira iraniana no Golfo de Omã. Aqui diz: forças militares dos terroristas americanos atacaram o navio porta-contêineres iraniano Tuska, que ia da China para o Irã no Golfo de Omã há poucas horas. Depois que os americanos atacaram o navio, as forças iranianas também atacaram vários navios de guerra americanos com drones. Então, na verdade, nós não sabemos se a afirmação do Irã de que eles atingiram nossos navios com drones ou tentaram atacá-los com um enxame de drones é precisa ou não. Os iranianos afirmam ter iniciado o ataque. Nossos navios estão protegidos. Eu não quero que ninguém entre em pânico. Pausa. Estava preocupado. Nossos navios têm várias defesas. Os drones não vão superar os sistemas de defesa em múltiplos níveis da frota da Marinha dos Estados Unidos. Parte 2. Como chegamos a esse ponto? Em 28 de fevereiro de 1926, começou a Guerra Americano-Iraniana. Até 9 de abril, as partes chegaram a um cessar-fogo com a mediação do Paquistão. Parecia uma trégua, era possível negociar, mas havia um nó que ninguém conseguia desatar. Era o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é uma estreita via marítima entre o Irã e Omã. Por ela passa cerca de 20% do comércio mundial de petróleo, como já foi dito várias vezes. E ainda cerca de 20% do gás natural liquefeito mundial. Isso é, como os economistas gostam de dizer, o gargalo mais estreito da economia mundial.
O Irã fechava periodicamente o estreito desde o início da guerra, sua principal forma de pressão. Querem lutar contra nós? Fiquem à vontade. Mas 5 minutos após o início da guerra, o preço do petróleo para vocês vai dobrar. Em 13 de abril, os Estados Unidos anunciaram uma medida de resposta: o bloqueio naval dos portos iranianos. Ou seja, sob o bloqueio, qualquer navio indo para o Irã ou saindo do Irã não pode passar pelo estreito. Segundo cálculos do canal Al Jazeera, um mês antes desse bloqueio, o Irã ganhou quase 5 bilhões de dólares com a exportação de petróleo. Agora é zero. Literalmente zero. O petróleo não sai, o dinheiro não entra, e metade do orçamento do Irã vem da renda do petróleo. Ou seja, não se trata apenas de pressão, mas de asfixia financeira em tempo real. E então, no sábado 18 de abril, o Irã faz um gesto inesperado. Anuncia que o estreito está aberto novamente. Os petroleiros podem seguir. Em Wall Street, há alívio. O petróleo cai para o nível mais baixo desde 10 de março. E então, literalmente no mesmo dia, barcos iranianos abrem fogo contra 2 navios indianos. O Ministério das Relações Exteriores da Índia convoca o embaixador do Irã em Nova Delhi para explicações, deixando os indianos levemente chocados. Agora vou explicar o porquê. Até domingo fica claro, a abertura do estreito foi apenas uma formalidade. O Irã continua controlando quem passa e quem não passa. E então, os americanos decidem passar das palavras para a ação, e aí surge a Tusca, parte 3. Terremoto econômico. O que acontece nos mercados mundiais, digamos 12 horas depois que os americanos desembarcam e tomam a Tusca? Brent é o tipo de petróleo do Mar do Norte que serve como referência para praticamente todo o mundo. Sobe cerca de 7% e chega a $96,88 por barril. O tipo americano WTI também subiu 7%. No início de fevereiro, antes da guerra, o Brent estava em cerca de 65. Um aumento de mais de 50% em um mês e meio, senhoras e senhores. Um aumento de mais de 50% em um mês e meio. No domingo, nenhum petroleiro passou pelo Estreito de Hormuz. Centenas de navios, segundo a estimativa da Lloyd, mais de 300 estão parados em ambas as extremidades do estreito e aguardam o momento em que poderão seguir viagem. É um engarrafamento flutuante em escala mundial. E agora, algo que diz respeito a cada americano. O preço médio da gasolina nos Estados Unidos no domingo chegou a $4,05 por galão. Em janeiro era 2,92. Sim, essa é a média, claro. Na Califórnia ainda era assim naquela época e por aí vai. O ministro da Economia, o ministro da Energia Chris Wright, disse em uma entrevista que o preço abaixo de $3 por galão provavelmente só vai voltar no ano que vem. O preço vai voltar, mas só depois. Ao que Trump respondeu publicamente, o ministro está errado. Aqui permita-me, peço que você reflita sobre isso, lembre-se do bom e velho Frederico Bastiat. Bastiat, economista francês do século XIX, escreveu um ensaio notável chamado O que se vê e o que não se vê. Sua principal ideia é: toda ação econômica tem consequências visíveis e óbvias, e também consequências invisíveis, mas não menos reais. O que vemos? Nós vemos um contratorpedeiro americano que faz um buraco em um navio iraniano. Isso é poder, isso é vitória. Isso significa que não deixamos o Irã vender petróleo, então logo os mulás não terão dinheiro para a guerra. Ok. Isso é o que está visível. E o que não está visível? Não está visível que uma senhora idosa nos Emirados Árabes Unidos agora paga $20 a mais por um tanque de gasolina. Não é visível que o fazendeiro no Kansas paga mais pelos fertilizantes, pois a amônia também passa pelo Estreito de Hormuz. Não está visível que a transportadora no Texas foi obrigada a aumentar as tarifas de entrega e os produtos no mercado vão ficar mais caros. Bastiat explicaria para nós que, digamos, um bloqueio militar nunca afeta apenas quem é o alvo dele. Ela afeta todos os participantes do mercado mundial. Pelo menos assim, todos os participantes do mercado mundial. Porque o mercado não é um tabuleiro de xadrez, onde você pode tirar uma peça e nada muda. O mercado é um tecido. Se puxarmos um fio, todo o tecido se amassa. O
que exatamente os navios fazem? Os navios de guerra indianos não entram diretamente no Estreito de Hormuz, mas isso é uma decisão política, por enquanto eles não entram. Após a coordenação com o Irã, eles conduzem seus navios com acompanhamento por rádio, fornecem assistência de navegação dentro do estreito e, quando seus navios saem do estreito, são recebidos por seus contratorpedeiros e fragatas e escoltados pelo Golfo de Omã até o Mar Arábico. Bem, como antigamente, digamos, as caravanas, por exemplo, de camelos ou navios, eram escoltadas por algum tipo de guarda mameluco ou algo assim. Ou seja, inicialmente, no Golfo Pérsico, ficaram presos 22 navios indianos com mais de 600 marinheiros. 10 navios foram retirados e os outros 12, ou seja, 2 estavam sendo conduzidos agora, e ainda restavam 10. Como resultado das negociações diretas entre a Índia e o Irã, em 26 de março, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, anunciou que os navios de 5 países, China, Rússia, Índia, Iraque e Paquistão, seriam autorizados a passar pelo estreito. Esse acordo funcionou até cerca de 18 de abril, quando foi rompido por tiros disparados contra o Sanmar Eranold, que era o nome do navio que foi alvo dos disparos. De forma acelerada, a Índia está aumentando as compras de petróleo da Rússia, aproveitando o desconto após as sanções dos Estados Unidos, da África. Isso inclui Angola e Nigéria. E parte do gás está sendo redirecionada dos Estados Unidos e da Austrália. Bom, está claro quem está lucrando com isso, né? É uma reestruturação longa, mas ela já está em andamento. Agora, então, a reação de Teherã a tudo isso que está acontecendo. O Ministério das Relações Exteriores do Irã chamou a apreensão do Tusk de pirataria. Exatamente essa palavra, pirataria. Ou seja, atacar navios a partir de lanchas não é pirataria, mas atacar navios a partir de navios já é pirataria. O Comando Militar Unificado do Irã prometeu um contra-ataque e declarou que os Estados Unidos violaram o cessar-fogo, mas eles não violaram. O Ministério das Relações Exteriores do Irã declarou que não há confiança em Washington como se antes houvesse, mas agora não há mais. O mais importante, o Irã colocou em dúvida sua participação nas negociações em Islamabad. Lembro o contexto. Na segunda-feira, o vice-presidente J.D. Vance, o enviado especial Steve Witkoff e o genro de Trump, Jared Kushner, voam para a capital do Paquistão para a segunda rodada de negociações. A primeira rodada foi em 11 de abril. No geral, embora tenha sido declarado como mal-sucedido, foi considerado produtivo. Porque lá foi discutido um memorando de 3 páginas sobre o fim da guerra, em troca do qual os Estados Unidos estavam dispostos a desbloquear, se não me engano, 20 bilhões de dólares em ativos iranianos. E o Irã recusou abrir mão dos estoques de urânio enriquecido. Por isso, o Trump disse, na verdade, que eles concordaram em nos entregar poeira radioativa. Mas começaram a história de Tusk e então, aproveitando a história de Tusk, Teherã declarou através de sua agência de notícias IRNA que, até o momento, não há planos de participar das negociações. Nós não fazemos a menor ideia de quem está fazendo essas declarações. São as mesmas pessoas que participam das negociações, ou é outra facção. A razão seria, dizem, as exigências excessivas de Washington, expectativas irreais, mudanças constantes de posição. Nossa posição é a mesma antes da guerra, durante a guerra e agora. Contradições recorrentes e o bloqueio marítimo contínuo. Vamos deixar só as 3 últimas palavras. O bloqueio marítimo continua. O Paquistão, porém, se preparou. Eles conhecem os seus e dizem, não, mas acabam indo. Geralmente é assim. Então, milhares de funcionários de segurança adicionais. Acho que metade dos moradores da cidade são funcionários de segurança. Várias estradas foram bloqueadas. A equipe avançada americana já está na cidade. O Paquistão está muito interessado e é um mediador. Este país tem laços de sangue com o Irã, uma fronteira comum e fluxo de comércio. O país absolutamente não precisa de um incêndio regional, mas realmente não precisa. O Paquistão gastou meses preparar essa rodada de negociações. E um único tiro na casa de máquinas de Tusk pode acabar com tudo. O
o que foi feito desde janeiro. Todos, é claro, entendem que a ordem de Tusk para não parar e não dar meia volta, não importa o que os americanos fizessem, foi dada especificamente para ou provar que os americanos não têm força, que o bloqueio deles não significa nada, ou provocar exatamente a reação que está acontecendo agora. Parte 6. O ultimato de Trump. Como seria sem ele, não é mesmo? Então, Donald James, ele não pode deixar de fazer um ultimato. Donald Trump, naquela mesma noite de domingo, declarou no Truth Social que, se o Irã não concordar com o acordo proposto, então, bem, parafraseando, os Estados Unidos vão arrebentar, não os dentes, cada usina elétrica e cada ponte do Irã. Cada usina elétrica e cada ponte do Irã. Eles colocaram mulheres nas pontes. Não colocaram homens, porque mulheres são vistas como descartáveis, e homens como valiosos. Por isso colocaram mulheres em todas as pontes. Se bombardearem as pontes, que bombardeiem as mulheres também. Pois é, isso, no mínimo, não é linguagem diplomática sobre bombardear, né? É uma ameaça direta de bombardear em larga escala a infraestrutura civil. Além disso, Trump estabeleceu um prazo. O cessar-fogo termina na noite de quarta-feira, ou seja, quanto tempo ainda temos? 24 a 36 horas, né? Sim, pelo horário de Washington. Segundo ele, uma prorrogação é extremamente improvável. Quer dizer, é provável. Mas é extremamente improvável, mas é provável. Sem um acordo assinado. Ou seja, Teherã tem mais ou menos, 36 horas, né? Para decidir se assina ou se vai ser bombardeada de novo. Bem, aqui estamos de volta, de onde, como se diz, saímos há 2 semanas. Os Estados Unidos precisam tomar uma decisão, começar o Armagedon no Irã ou adiar novamente. O primeiro vice-presidente do Irã, Mohammad Reza Aref, respondeu nas redes sociais, ou seja, respondeu com força ao Trump. A segurança do estreito não é gratuita. E isso é para todos que escrevem. Não convertam tudo para dólares. Não vamos converter para yuans. Ou seja, a escolha é simples. Ou um mercado de petróleo livre para todos, ou custos significativos para todos. Isso é basicamente uma ameaça de manter o Estreito de Hormuz fechado indefinidamente. Frederick Marx é aluno de Andrew Galambas, que eu mencionei várias vezes em seu livro Capitalismo. A Revolução Liberal, ou seja, Capitalismo, a Revolução Liberal está totalmente disponível na internet em inglês, mas sempre existem vários tradutores por aí. Pode ser traduzido para o russo capítulo por capítulo. Ele apresenta a principal questão da ciência da liberdade assim: como se livrar de governos ruins sem violência? Galambas propõe uma resposta. Transferir as funções de proteção da vida e da propriedade da esfera política para a esfera de serviços voluntários e concorrentes, ou seja, substituir o aparato coercitivo do Estado pelo mercado. Agora imagine por um segundo. Entendo, é um experimento mental, mas não um plano imediato. Imagine se o Estreito de Hormuz não fosse protegido pela Marinha ou pelas frotas dos estados rivais, mas sim por uma companhia de seguros privada, trabalhando sob contrato com as linhas de navegação de todos os países. Essa empresa não teria interesse político. Zero. Ela só teria interesse econômico em manter o estreito aberto para ganhar dinheiro. O lucro dela depende de quantos navios passaram, não de quantos foram afundados. Ela não tem inimigos nem aliados, ela tem clientes e riscos. No mundo em que a proteção é garantida pelo Estado, o estreito é fechado toda vez que os políticos ficam mais ambiciosos. No mundo onde a proteção é garantida por serviços privados, ou seja, comerciais, o estreito permanece aberto porque fechá-lo não é vantajoso. Isso mesmo, não é vantajoso para ninguém. É isso que Galambas e Marx, meu Marx, camarada do massacre, aquele Carlo Marlo e aquele Frederico Fred, chamam de revolução. Não uma revolução com barricadas, mas uma revolução no entendimento de como organizamos a proteção da vida, da liberdade e da propriedade. Bem, essa é a principal conclusão, por assim dizer, do dia de tudo isso. É isso que eu quero que vocês levem consigo depois deste vídeo, amigos. Um navio tusco com o motor danificado no Golfo de Omã, um tiro, uma ordem para um comandante e o efeito é um aumento de mais de 7% no preço mundial do petróleo. Isso é grana pra caramba.
negociações fracassadas, dezenas de milhões de pessoas que amanhã vão pagar mais pela gasolina, pela comida, pelo aquecimento, ameaça de bombardeios, ameaça de retaliação. Não estou dizendo nem que não deveria ter sido feito, nem que deveria ter sido feito. Está ruim? Quem começou? Ninguém. Só falo de uma coisa. Assim que algo assim acontece, todos nós sofremos. Isso não é acaso, isso é estrutura. Isso é o que inevitavelmente acontece quando a proteção da vida e da propriedade está nas mãos dos estados políticos. Os estados, segundo a definição de Galambas, são organizações que se apropriam do direito de coagir. Bem, quem dentro do Estado tem armas, recursos e poder para coagir, acaba usando isso. E quando esses estados se confrontam, todos os outros sofrem, sempre, sem exceção. Eu realmente não estou tentando dizer, este é o culpado ou aquele é o culpado. Nem estou tentando encontrar o culpado, estou tentando mostrar para vocês uma lei da natureza. Então foram essas pessoas que deram a ordem, são culpados aqueles que ordenaram ao navio não parar, apesar das ameaças, ou são culpados aqueles que ordenaram parar todo o tráfego no estreito. Ou o bloqueio do bloqueio, ou são aquelas pessoas específicas que deram a ordem para atirar, ou aquele capitão que apresentou então as exigências ali, eles todos juntos, ou talvez todos eles juntos, ou seja, cada um separadamente. A solução não está em escolher entre estados bons e ruins, a solução é completamente diferente. Está em transferir gradualmente, passo a passo, as funções de proteção para a esfera das trocas voluntárias, competitivas e de mercado, assim como Bastiat descreveu. Assim como isso foi fundamentado por Mises, assim como isso foi previsto por Hayek, assim como isso foi incentivado por Galambas, Nelson e agora Fred Marx. Enquanto não fizermos isso, haverá outros Tusk. Haverá outros estreitos, haverá outros tiros, e quem vai pagar por esses tiros serão os aposentados em Los Angeles e os taxistas em Nova York. Isso não é uma abstração. Esse é justamente o combustível. Por $4,05 por galão. Bom, tudo bem. Vamos passar para a Bulgária, porque lá também tem coisas interessantes. Então, eu diria assim, a Bulgária vota a favor de Moscou. Nós amamos esse tirano, queremos cooperar com ele e viver de acordo com as regras dele. Por que a democracia em um país da OTAN não garante liberdade? Essa é a pergunta de 1 milhão. Por quem os búlgaros votaram? Então é por isso. Aliás, contra as sanções à Rússia, contra a ajuda militar à Ucrânia, contra o acordo de defesa de 10 anos com a Ucrânia, que foi assinado em março, a favor da retomada do fluxo de gás e petróleo russos para a Europa, contra a zona do euro. Um eurocético declarado, aliás, eu também sou sim, e um político pró-Rússia, aí nós divergimos, e essa pessoa foi eleita pelo povo, em um país da OTAN. Pelo povo. Um povo livre, democrático, sem fraudes. O Conselho Europeu já o parabenizou e o Putin, tenho certeza, também parabenizou, mas de forma ainda mais sincera. É aqui que começa o principal. Desde a infância nos repetiu uma fórmula simples. Democracia é igual a liberdade. Eleições são igual a liberdade. Vontade do povo é igual a liberdade. Bem, nada pode estar mais longe da verdade, é claro, já falamos sobre isso muitas vezes. Mas estamos falando da Bulgária. Sim, a Bulgária derruba essa fórmula de uma só vez. O país está livre, democraticamente elegeu uma pessoa que quer reabrir as portas para o maior império não livre, moderno, pelo menos da Europa, se não do mundo. Como isso é possível? E você se lembra de uma pessoa chamada Adolf Hitler? Lá na Alemanha, também houve eleições absolutamente livres. E nas eleições seguintes, simplesmente 90% dos alemães gritavam "Hurra!" e jogavam seus chapéus para o alto. A resposta para essa pergunta foi dada muito antes de 1926 pelos pensadores que nós discutimos regularmente. E hoje eu quero mostrar que o que está acontecendo em Sófia não é uma anomalia, não é uma coincidência e não é uma característica búlgara. Isso é uma consequência sistêmica, consequência do fato de que a democracia, sem a limitação do poder do Estado, a democracia do poder não garante a liberdade. Nunca! E em lugar nenhum, mas por assim dizer, assim como o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções, o caminho para a escravidão está pavimentado de votações. Friedrich von Hayek, ganhador do Nobel, em O Caminho da Servidão.
Isso foi pouco antes do fim da Grande Guerra Patriótica na Rússia, ou seja, da Segunda Guerra Mundial, foi por volta de 1944, formulou a ideia principal: democracia é um procedimento, uma forma de escolher governantes. O procedimento por si só não protege de nada. A maioria pode votar pela liberdade, ou pode votar pela escravidão, pode votar em Churchill, ou pode votar em Chaves. Se o Estado não tiver limites claramente definidos e constitucionalmente restritos, nenhuma votação impedirá o momento em que metade da população começará a votar para tomar a propriedade dos outros, da outra metade, e naturalmente distribuir para eles. Ou então votaremos em massa pelo retorno do país à órbita do império de onde ele saiu recentemente. A Bulgária é um exemplo perfeito. 8 eleições em 5 anos, corrupção, preços altos, guerra no país vizinho, prometem estabilidade ao povo, gás barato, retorno à vida normal. O procedimento é impecável, mas o resultado é um afastamento da liberdade em direção a Moscou, ao Kremlin. O Comitê Estatal, ou como quer que se chame hoje em dia, afinal, a votação não cancela as leis econômicas. Ludwig von Mises, que foi professor de Hayek, alertava que você pode votar em qualquer coisa, mas não pode votar contra as leis da economia. Radzev promete fluxo livre de gás russo, mas o que ele vai receber em troca? Independência. Alavanca de chantagem, submissão política. Ao abrir uma porta para o Kremlin, outra se fecha para a liberdade de expressão, o judiciário independente e a propriedade privada. Isso é uma lei, não uma opinião. Não se pode votar contra ela ou, melhor dizendo, revogá-la no voto. Este é um exemplo de como a democracia se autodestrói. Permita-me citar meu mais uma vez bom amigo e notável filósofo Frederico Freda. No livro dele, que já citei, Capitalismo, a Revolução Liberal, capítulo 11, que se chama exatamente Democracia Política na América, o epígrafe é a famosa frase de Alexis de Tocqueville, o viajante francês pela América na década de 1830. A democracia pode existir apenas enquanto os eleitores não descobrirem que podem votar em benefício próprio. Presentes generosos do tesouro público. Essa é a conclusão curiosa feita por Alexis. Lembre-se dessa frase. Esse é o diagnóstico. Assim que a maioria descobre que pode, por meio do voto, redistribuir a propriedade, digamos, de alguma minoria em seu próprio benefício, a maioria vota e tira da minoria. Sim, a democracia começa a devorar justamente a liberdade graças à qual ela existe. Então, Fred Marx, nesse mesmo capítulo, faz uma distinção fundamental que ele tomou emprestada de Galambos. Ele separa duas palavras que as pessoas costumam confundir na linguagem cotidiana: Estado e governo. O Estado é uma organização que protege a propriedade, obrigando você a pagar pelo seu serviço. Talvez você nem tenha pedido esse serviço, mas não pode fazer nada. E governo é qualquer organização que protege a propriedade por contrato, do qual você pode desistir a qualquer momento. Muito obrigado, não preciso do seu seguro, vou para outra seguradora. Muito obrigado, não preciso do financiamento imobiliário da sua empresa, peguei outro, agora vou pagar vocês e podem ir embora. Ou seja, a fechadura na porta é um governo e a seguradora também é um governo. E a Receita Federal, que entra e pega seu dinheiro sob ameaça de prisão, isso sim é o Estado. Percebe a diferença? A democracia política é um mecanismo. Eu detesto a democracia política, em que o Estado continua sendo coercitivo, mas agora é governado pelo voto da maioria. Antes era uma minoria, tinha lá o rei, o czar, o chá, alguém mais, o padishá, né? E ele tinha umas 2 dezenas de pessoas no seu divã. Divã é o gabinete de ministros. Ou é uma ditadura do proletariado, não do proletariado, tanto faz, né? É uma ditadura da minoria ou uma ditadura da maioria. Aqueles que são governados, de quem tiram as coisas, que são presos se não fazem o que a chefia quer, né? Isso não é muito agradável para essa minoria, digamos assim. Ou seja, esse mecanismo não limita a coerção, mas a legitima.
Ou seja, se você sai com um porrete, por assim dizer, para a estrada principal e para uma carruagem, então você é um assaltante e vão te caçar depois. Mas se você emitiu uma ordem, um decreto, uma lei, foi aprovada pela maioria e foi até a mesma carruagem, por assim dizer, tirou os cavalos, pegou os diamantes e ainda chutou alguém pelo caminho, então você fez isso de forma totalmente legal, foi legítimo. A maioria recebe um certificado moral para fazer o que quiser, com ousadia, fazer o que quiser com a minoria, desde que você tenha 50% mais um voto, e pronto. E faça o que quiser. Se você tem democracia, claro, democracia política. Existe outro tipo de democracia, existe a democracia de mercado, mas isso é outro assunto. 10 pessoas se reuniram e 6 votaram democraticamente para tirar os bens dos outros 4. Essa é a nossa maravilhosa democracia. Agora, então, vamos falar da Bulgária e da Hungria. Um movimento interessante, por assim dizer, em ambos os lugares. Exatamente uma semana atrás, na Hungria, os eleitores tiraram do poder Orbán, que governou por 16 anos, e elegeu um centrista, pelo menos é assim que ele se apresenta, Péter Magyar. A Europa comemorou, a democracia venceu, e hoje, na Bulgária, a democracia também venceu. Mas com um sinal completamente oposto, chegou ao poder um político pró-Rússia, anti-europeu, o mesmo procedimento. 2 resultados opostos, ou, como dizem em Odessa, 2 grandes diferenças. Isso é a prova. O próprio procedimento é moralmente neutro. Ela não protege a liberdade, democracia, Ocidente ou Oriente. Ela protege apenas aquilo que a maioria deseja no momento. Por exemplo, enforcar alguém, certo? É a mesma coisa. Justiça de linchamento. Isso é democracia pura, mas liberdade é outra coisa. Liberdade, segundo a definição de Galampos e também de Fredo Marcos, é um estado em que cada indivíduo tem 100%, certo? Controle concreto sobre sua própria propriedade. Propriedade é tanto a vida quanto os pensamentos, as patentes, as invenções, os móveis que você comprou, o dinheiro, algo que alguém te deu de presente ou algo que você trocou. Tudo o que você possui, desde a sua própria vida até as suas próprias ideias e outras coisas, tudo aquilo que é chamado de propriedade pertence a você 100%. Ninguém tem 51%, é 100%, não é por decisão da maioria, é 100%. E somente um Estado limitado, constitucionalmente restrito, ou até mesmo totalmente voluntário, pode proteger essa liberdade. Ou seja, um governo proprietário, ou seja, um governo comercial, sobre o qual já falamos algumas vezes nos vídeos anteriores. Então, senhoras e senhores, vamos rapidamente para a conclusão. Da próxima vez que disserem que democracia significa automaticamente liberdade, lembrem-se da Bulgária, democracia, 19 de abril de 2026. Good. Lembrem-se de Tocqueville. Sempre quero dizer Torqueville, mas não sei porquê. Acho que havia uma pessoa chamada Tocqueville, algo relacionado à Rússia de alguma forma. Ah, sim. Bom, tudo bem. A democracia existe enquanto os eleitores não aprenderem a votar para se dar presentes do tesouro público. Bem, é algo público, então posso levantar a mão, votar e receber isso. E lembre-se de Fred Marx com sua distinção entre Estado e governo do Estado. Liberdade não é votar. Liberdade é aquilo que a votação não pode, não tem o direito de cancelar. Esse é um princípio eterno que os pais fundadores americanos escreveram na Declaração de Independência e tentaram proteger com a Carta de Direitos, e que a Bulgária, assim como muitas outras democracias europeias, basicamente não possui. Até a próxima. Cuidem-se, pensem com a própria cabeça. Se você pensa com a cabeça dos outros, fica claro para todos que a sua própria cabeça não serve para nada. Isso pode levar algumas pessoas a certos pensamentos. Lembrem-se, democracia é ferramenta, liberdade é o objetivo. A liberdade é o objetivo. Não confundam uma coisa com a outra. Até a próxima. Espero que muito em breve.